Nós conversamos agora com o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Gaúcha, bom dia. Bom dia, Andressa, Rosane, Jeane. Um prazer enorme estar aqui na Rádio Gaúcha com vocês para poder esclarecer algum ponto do INSS. Bom, vamos começar pelo dinheiro que começa a ser devolvido hoje, que é o relativo ao mês de abril, quando a fraude foi descoberta, mas a folha já tinha rodado. São quase 300 milhões de reais, isso chama atenção, né, presidente, porque é um número bastante expressivo para somente um mês de fraude que acontecia ainda no INSS. Para esse público que começa a receber hoje, vai até a próxima semana, precisa fazer pedido? Qual a orientação que o senhor traz? Bom, esse valor retido e não repassado às entidades serão devolvidos agora, um total de 292 milhões de reais, e o nosso aposentado e pensionista não precisa fazer nada. Já vai entrar junto com o salário dele, benefício, não vai ter mais o desconto associativo nesse mês, ou seja, ele não tem o desconto, independentemente desse desconto ser regular ou não, já não terá o desconto, e já receberá o dinheiro de volta, também independentemente de ser o valor regular ou não. Um outro ponto a chamar a atenção de novidade, né, na nossa folha esse mês é o pagamento da segunda parcela do 13º, que também está sendo depositado agora, a partir de hoje até semana que vem. Bom, presidente, e os outros, aqueles que ficaram para trás de anos e anos de descontos indevidos, quando vai se dar o pagamento e com que recursos? Na verdade, temos daí dois calendários, dois momentos a serem pagos. O primeiro é quando a instituição, quando o nosso segurado entra no aplicativo Meu INSS ou liga no 135, ou a partir de sexta-feira, procura uma agência do Correio e informa que aquele vínculo não foi autorizado. Daí a instituição tem 15 dias úteis para juntar a comprovação da regularidade da inscrição ou ainda fazer o pagamento. Fazendo o pagamento, ele não faz o pagamento direto ao nosso segurado, para evitar fraude, evitar contato pedindo PIX, CPF, conta bancária, outra coisa. Ele faz o depósito ao INSS e o INSS insere na folha seguinte para o nosso segurado. Também sem ele precisar fazer nada. Bom, passados os 15 dias úteis, não juntando a documentação e não fazendo o ressarcimento, verificando que aquele desconto foi indevido, que as pessoas foram lesadas, que as pessoas foram criminosamente retiradas valores do seu pagamento, o INSS vai ressarcir no menor prazo possível. E por que falo o menor prazo possível? A gente precisa passar o primeiro ciclo para verificar qual o valor total do dano, quantas pessoas foram lesadas, para a gente declarar, para a gente citar, para a gente informar a todos um cronograma de pagamento. E vai ser feito garantido que o governo federal vai ressarcir todos os aposentados e pensionistas que foram lesados dentro do menor prazo possível. Onde é a fonte de recurso, que foi a outra pergunta que você fez? A fonte primária é que saia dos bandidos, saia de quem roubou os nossos aposentados e pensionistas. Para isso, no primeiro dia da operação sem desconto, foi bloqueado mais de 1,1 bilhão de recursos dessas pessoas para o ressarcimento. A Advocacia Geral da União já ingressou com outra ação, pedindo um bloqueio de mais 2,5 bilhões. Isso é para poder ressarcir os nossos aposentados e pensionistas. E daí você pode me perguntar, mas vamos esperar a decisão judicial, vamos esperar a venda desses bens? A gente, além de pedir a aceleração disso, a gente pode antecipar esse crédito aposentado e pensionista e depois ter a fonte de custeio para ressarcir o erário daquele valor pago inicialmente aos aposentados e pensionistas. O que é importante? Que nenhum aposentado e pensionista seja lesado. Presidente, qual o balanço até agora dos valores que foram apontados como irregulares pelos pensionistas e aposentados e beneficiários em geral? E qual é a estimativa de vocês de alcançar com esse prazo aí indefinido, indeterminado para as pessoas fazerem a reclamação? Na verdade, esse prazo é só para a gente terminar o primeiro ciclo do atendimento eletrônico e o atendimento presencial. Então, logo a gente tem um balanço do quanto e quantas pessoas, a gente vai declarar, vai informar para todos o prazo de pagamento. Então, uma coisa é mais rápida do que se imagina para efetivar esse pagamento.
O que eu posso assegurar para vocês que dos 2 milhões de contestações, esse valor ainda está dentro do que foi apreendido pela Polícia Federal no primeiro dia. Por que essa diferença tão grande entre os 6 bilhões estimados lá na ocasião da operação policial e esses 2 bilhões de agora? Tem muita gente que está deixando de reclamar os valores? Não, a questão não é muita gente que está deixando, mas sim a forma de contagem. Nós temos descontos associativos que começam de R$20 e vão até R$78, com a média de R$48. Aquelas empresas laranjas, aquelas empresas que não prestavam serviço nenhum, mas campeãs de reclamação, o valor do desconto era inferior a R$30. O valor era menor. E o período associativo também menor. Era 1 ou 2 anos, e não os 5 anos, conforme previsto para a gente fazer o pagamento. As instituições que já eram, na verdade, há mais tempo prestava serviço e o valor da sua contribuição era maior, essas estão com menor busca de ressarcimento. Então, essa é a diferença. Por isso que a gente precisa fazer esse procedimento para poder levantar o quanto realmente é de prejuízo, o quanto realmente tem que ser indenizado. A gente não pode ser leviano e bloquear políticas públicas de 5, 6 bi, se a gente não tem uma projeção que isso possa alcançar 6, 7, 5 bi. A gente precisa ter uma projeção mais correta sobre qual valor a ser indenizado. Bom, começa o atendimento presencial nas agências dos Correios a partir do fim dessa semana, né, da sexta-feira. Se imagina que com esse tipo de atendimento vai aumentar esse montante e o número, claro, de aposentados que vão procurar esse ressarcimento, porque a gente sabe que é um grupo que não tem tanta familiaridade com a tecnologia. Perfeito. Na verdade, a gente vem monitorando a população, quem está alcançando ou não essa possibilidade de consulta. E só para poder ficar claro para todos, mais de 6 milhões de pessoas já fizeram a consulta no aplicativo Meu INSS ou na Central 135 sobre a existência ou não desse desconto. E, curiosamente, desses 6 milhões, 2 milhões não tinham qualquer desconto. 2 milhões sinalizaram que esse desconto é indevido. E 2 milhões não apertaram o botãozinho informando se aquele desconto era devido ou não. Nós chegamos já à marca de mais de 4 milhões de pessoas que consultaram essa finalidade. Provavelmente, essas mais de 2 milhões de pessoas que olharam e não se decidiram se o desconto era devido ou não, devem estar fazendo pesquisa para tentar lembrar se autorizou ou não, perguntando para familiar, pessoas que ele confia qual a decisão a ser tomada naquele momento. Então, a gente alcançou efetivamente mais de 4 milhões, mas a gente não descansa, a gente quer alcançar as 9 milhões de pessoas. A gente quer, na verdade, passar um pente fino em todo o programa de desconto associativo. Tanto assim que não limitamos aquelas instituições que estão sendo objeto de apuração pela CGU e Polícia Federal. Nós abrimos para as 41 instituições. 41 instituições estão sendo efetivamente passadas a limpo, se seu desconto era regular ou não. Com a abertura do atendimento presencial nos Correios, nós queremos ampliar esse alcance para que os 9 milhões venham a responder se aquele desconto era regular ou não, e verificado que alguma comunidade, por dificuldade de acesso, dificuldade para se deslocar até uma agência dos Correios, o INSS vai fazer a busca ativa para não deixar ninguém para trás, para que todos possam se manifestar se aquele desconto é correto ou não. Como vai ser a busca ativa e ligação? Até porque os golpistas estão aí, né? Para a gente saber diferenciar, para os aposentados saberem fazer essa diferenciação de como pode ser abordado ou não pelo INSS. É importante lembrar que hoje os únicos meios para você entrar é pelo aplicativo Meu INSS, pelo site da Previdência, ou ainda quando você liga no 135. O INSS não manda mensagem, o INSS não liga, o INSS não entra em contato com você, é você que entra em contato. Quando abrir na sexta-feira os Correios, essa será uma outra oportunidade, mas nenhum carteiro vai bater a sua porta para perguntar se você teve desconto ou não. Efetivamente, você vai ter que se dirigir a uma agência do Correio portando um documento de identificação para comprovar que você é você. Mas o senhor falou em busca ativa. Então, num quarto momento, essa busca ativa serão pelos canais oficiais do INSS. A gente tem uma população ribeirinha de difícil locomoção que a gente vai utilizar a nossa estrutura de pré-VBAR
para poder circundar, para poder circular nessas comunidades para fazer oitiva. Assim também, como comunidades afastadas, nós temos um mecanismo que é o Previmov, que o INSS vai até aquela comunidade para fazer a escuta. Nunca por carta, nunca por mensagem, nunca por e-mail, nunca por alguém se dizendo passar pelo INSS. O cronograma de Previbap e Previmov será divulgado tão logo a gente passe o ciclo do atendimento presencial dos Correios e identifique onde realmente necessita essa busca ativa. Presidente, eu quero falar com o senhor sobre o futuro, porque essas entidades fantasmas, essas entidades picaretas, elas se credenciaram de alguma forma no INSS e passaram a cobrar porque se mandava também a lista das pessoas em bloco sem a comprovação de que elas tinham autorizado a assinatura. A ideia é mesmo suspender todos os descontos associativos, inclusive o das entidades sérias para as quais as pessoas autorizaram o desconto? Na verdade, já desde o mês passado estão bloqueados todo e qualquer desconto associativo, sem previsão de retorno. Quanto à possibilidade de retornar ou não, isso está tendo um amplo debate dentro do próprio governo e também dentro do Congresso Nacional, para verificar se mantém essa possibilidade do desconto em folha para vínculos associativos. A gente sabe que o direito à associação é um direito constitucional, a gente sabe que associações sérias fazem um papel importante até mesmo para, em bloco, discutir melhorias para aposentados e pensionistas, e isso é discutível, se cabe ao INSS participar desse modelo ou não. O que eu posso garantir é que, se for mantido o desconto associativo dentro com a participação do INSS, tem que ser uma situação muito mais rigorosa. Você não pode sentar na mesa, você não pode dar a chave do cofre para picareta, para bandido, para pessoas que criam instituições de fachada só para poder fraudar aposentado e pensionista. A gente não pode ficar a reboque da questão de confiança, de não receber toda a documentação comprobatória. A gente não pode abrir caminhos outros, abrir atalhos para poder facilitar esses descontos. Se, por acaso, for decidido que continua com o desconto associativo para instituições sérias, o rigor tem que ser outro. Maneira de agir tem que ser totalmente diferente da existente até então. Bom, junto com isso tem outro problema, que é o problema dos empréstimos consignados. Empréstimos consignados que muita gente diz que não pediu, acaba recebendo, e do assédio. Esse assédio que existe há muito, muito, muito tempo, de as pessoas se aposentarem e ficarem sabendo que se aposentaram, que tiveram seu pedido deferido, porque uma financeira já liga oferecendo um empréstimo consignado. E não é nem o banco para onde foi mandado o seu benefício. O que configura claramente que alguém está fornecendo essas listas, né, dentro ou do INSS ou do Dataprev. Como é que vocês vão fazer para evitar que isso aconteça, presidente? Bom, na verdade, assim, só para esclarecer, o que a gente está tratando do processo de ressarcimento é desconto associativo de entidade associativa. Exato, esse caso que eu apresento é outro, que é outro problema. É R$48. O consignado é outra questão, em que envolve efetivamente um empréstimo que entra na conta dele. É um empréstimo feito por uma instituição financeira regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, fiscalizada pelo Banco Central e, por força contratual, é obrigada a ressarcir em caso de fraude. Não é o governo, não é o INSS que ressarce nessa situação. Quanto a essa questão de assédio e segurança, o INSS, já dia 8 de maio, editou uma instrução normativa para poder deixar mais seguro o sistema. Até então, nós tínhamos duas regras. Pessoas que tinham benefício previdenciário concedido a partir de 2023 precisavam da biometria para desbloquear a taxa ou a margem do consignável para as instituições financeiras, que consultavam livremente e ofertavam crédito a todo momento. Os benefícios concedidos anteriormente a 23 não tinham essa trava, eram desbloqueados de outra maneira. Nós, a partir do dia 8 de maio, nós equiparamos. Qualquer benefício previdenciário, ele nasce bloqueado e para o seu desbloqueio precisa da biometria do nosso segurado, do nosso beneficiário. Se não o fizer, ele não consegue fazer a consulta mágica. Uma outra regra, que até então existente, não me pergunte o porquê que era essa regra, se você desbloqueava uma vez,
o seu benefício ficava desbloqueado o resto da vida. E as instituições financeiras ficavam consultando sua margem e ofertando crédito para o nosso segurado. Nós bloqueamos. A partir do momento que é realizada a operação de crédito ou passado 30 dias, de novo a margem consignável fecha e a instituição financeira fica sem acesso àquela margem do segurado, salvo se ele abrir quando ele quiser, de novo, por reconhecimento ou por biometria. Presidente, dúvida frequente dos nossos ouvintes aqui, que são familiares de beneficiários que já morreram. Como eles fazem para fazer essa consulta? Até porque vários deles não têm nem o acesso às senhas, o acesso ao meu INSS dos seus familiares que já faleceram. Uma pergunta importante. No caso de falecimento do nosso segurado, do aposentado pensionista, a gente não tem a segurança de quem fala por ele. Porque ele pode ter deixado mais de um herdeiro, pode ter deixado a sua herança para a esposa, para o filho, para a filha, para algum outro parente. A gente precisa que essa pessoa procure uma agência da Previdência que marque no 135 para poder comprovar com a documentação de que ela é responsável pela herança daquela pessoa. E ali ela faz a resposta e depois o ressarcimento também vai recair para a conta que ela informar. E esses familiares não precisam se preocupar com prazo, porque isso aí envolve uma tramitação mais demorada. Eles vão poder solicitar no futuro o ressarcimento dessas mensalidades descontadas indevidamente, mesmo que demore esse processo. Sim, tanto familiares quanto mesmo os nossos beneficiários, esse procedimento não tem prazo para terminar. É um procedimento aberto. Não estamos pensando em fechar a curto prazo esse procedimento. Então, podem ficar tranquilos, todos receberão junto, todos serão indenizados igualmente. Então, não precisa ter essa corrida por essa documentação ou por esse requerimento. Uma outra dúvida de ouvinte, mas sobre um outro assunto, agora sobre o imposto de renda, o informe de rendimentos do INSS de quem tem mais de 65 anos, na parte isenta, vieram 12 meses só, em vez de 13, que incluiria o 13º salário. Tem previsão de fazer correção deste valor e quando isso vai ser encaminhado à Receita Federal? É a pergunta do ouvinte. Eu não estava sabendo dessa falha, a gente vai analisar aqui internamente e tão logo a gente tem uma resposta, me comprometo a repassar a vocês aí da Rádio Gaúcha. Nós lhe agradecemos, presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior. Bom dia e bom trabalho para o senhor.